Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos uma parte importante de nossa reunião, que é o estudo bíblico de congregação, da semana 19 a 25 de agosto. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, é um prazer imenso ter vocês agora aqui junto comigo para prepararmos esse estudo muito interessante, na qual nós iremos iniciar ainda no capítulo 14, mas somente faremos as considerações do parágrafo número 7 até o número 10. Então esse capítulo 14 ele tem o tema Decidimos de comum acordo. Então vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo número 7 e número 8. Movido pela evidência bíblica e pelo poderoso testemunho que havia ouvido, Tiago apresentou o seguinte ponto de vista. Por isso, a minha decisão é não causar dificuldades a essas pessoas das nações que estão se convertendo a Deus, mas lhes escrever para que se abstenham de coisas contaminadas por ídolos, de imoralidade sexual, do que foi estrangulado e de sangue. Pois, desde os tempos antigos, Moisés tem os que o pregam em cada cidade, porque ele é lido em voz alta nas sinagogas todo sábado. Quando Tiago disse, por isso a minha decisão é, será que ele estava impondo sua autoridade a seus irmãos? Talvez como presidente da reunião e arbitrariamente decidindo o que tinha de ser feito? De forma alguma. A expressão grega traduzida a minha decisão é, também pode significar eu avalio ou a minha opinião é. Longe de dominar todo o corpo, Tiago estava sugerindo o que fazer baseado nas evidências que havia ouvido e no que as Escrituras diziam sobre o assunto. Então a pergunta parte A, que ponto de vista Tiago apresentou? Então Tiago, ele disse, por isso, a minha decisão é não causar dificuldade a essas pessoas das nações que estão se convertendo a Deus, mas lhes escrever para que se abstenham de coisas contaminadas por ídolos, de imoralidade sexual e do que foi estrangulado e de sangue. Parte B. Como devemos entender as palavras de Tiago? Então devemos entender a frase, por isso a minha decisão é, não como alguém impondo sua decisão a outros. Na verdade, Tiago estava sugerindo o que fazer baseado em evidências. Leitura do 9. Será que a sugestão de Tiago era boa? Certamente que sim, pois mais tarde os apóstolos e os anciãos a adotaram. E quais seriam os benefícios? Por um lado, a recomendação não causaria dificuldades aos cristãos gentios, ou não lhes causaria problemas, impondo a eles os requisitos da lei mosaica. Por outro lado, essa decisão mostraria respeito pela consciência dos cristãos judeus que ao longo dos anos haviam ouvido Moisés sendo lido em voz alta nas sinagogas todo sábado. A ação recomendada, sem dúvida, fortaleceria o relacionamento entre cristãos judeus e gentios. Acima de tudo, agradaria a Jeová, pois estaria de acordo com o avanço de seu propósito. Que excelente maneira de resolver um problema que ameaçava a união e o bem-estar de toda a congregação do povo de Deus. E que belo exemplo isso é para a congregação cristã hoje. Pergunta: quais seriam os benefícios de seguir a sugestão de Tiago? Então, não causaria dificuldade aos cristãos gentios. Essa decisão também mostraria respeito pela consciência dos cristãos judeus. Também iria fortalecer o relacionamento entre judeus e gentios, e além de tudo isso, agradaria a Jeová e estava de acordo com seu propósito. Leitura do 10. Conforme mencionado no capítulo anterior, assim como o corpo governante do primeiro século, o corpo governante das Testemunhas de Jeová hoje busca a orientação de Jeová, o soberano universal, e de Jesus Cristo, o cabeça da congregação em todos os assuntos. Como isso é feito? Então o irmão Albert, que serviu no corpo governante desde 1974 até o fim de sua carreira terrestre em março de 2006, explicou.
O corpo governante se reúne à quarta-feira, abrindo a reunião com uma oração em que se pede a direção do Espírito de Jeová. Faz-se real esforço para ver que todo assunto tratado e toda decisão tomada estejam em harmonia com a palavra de Deus, a Bíblia. De modo similar, o irmão Milton, que serviu por muito tempo como membro do corpo governante e terminou sua carreira terrestre em março de 2003, apresentou uma pergunta fundamental aos formandos da 101ª turma da Escola Bíblica de Gileade da Torre de Vigia. Ele perguntou: existe na Terra uma outra organização cujos dirigentes consultem a palavra de Deus, a Bíblia, antes de tomar decisões importantes? A resposta é óbvia. Pergunta: como o corpo governante hoje segue o padrão estabelecido pelo corpo governante do primeiro século? Então, por consultar a palavra de Deus antes de tomar qualquer decisão, e o irmão Albert, ele disse exatamente como eles fazem. Ele se reúne às quarta-feiras, inicia com uma oração, pedindo a ajuda do Espírito Santo e se esforçam para que qualquer assunto tratado esteja em harmonia com a vontade de Jeová. Então aqui, meus queridos irmãos, a gente finaliza a nossa consideração e depois vocês podem dar uma olhada lá no quadro na página 110, ok? Então, muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.